Nefilins, os filhos dos anjos caídos. Há milhares de anos atrás, os anjos rejubilavam com Deus, exaltando o seu poder, após Deus criar tudo o que existe, o planeta Terra e todo o universo, demonstrando seu grande poder. Entretanto, um anjo de luz possuía uma arrogância em seu coração, que o fez se sentir superior a Deus. E ele manipulou uma terça parte dos anjos do céu. Com isso, Deus ordenou ao general do seu exército, o arcanjo Miguel, para que expulsasse esse anjo e seus seguidores. E ocorreu uma grande batalha de poder, e Satanás foi expulso e jogado em terra. A sua luz se converteu em trevas. Ele manteve a sua natureza angelical. E logo começou a atacar a criação de Deus, começando por Adão, tomando a forma de serpente, enganando Eva e fazendo eles serem expulsos do Éden. Com isso, Adão e Eva se multiplicaram pela terra, e outro grupo de anjos, ao observarem as mulheres, começaram a se inflamar, desejando-as sexualmente. E esse grupo de 120 anjos se rebelou contra Deus. Eles vieram em terra com seu corpo espiritual, tomaram forma de homens e andaram entre a humanidade disfarçados. O seu corpo de homem possuía órgãos, possuía pele, possuía olhos. Quem via não compreendia que eram anjos. E esses anjos disfarçados tomaram mulheres, filhas de Adão, para si, tendo relações sexuais com elas. E através dessas relações nasceram seres demoníacos, com uma deformidade genética causada pelo DNA angelical, misturado com o DNA humano. Disso nasceu seres chamados de Nefilins, gigantes colossais, poderosos, de tamanho e força inimaginável. Na cultura suméria, são chamados de Anunnakis, que significa filhos daqueles que do céu caíram. A Bíblia, por vez, os chamam de Anaquins, o que abrange o mesmo significado. E esses anjos foram punidos e aprisionados em prisões eternas até o dia do juízo. Acabei de te falar um pouco da história sobre a origem desses seres, mas você sabe de fato quem eles são? O que a Bíblia diz sobre eles? Continue até o final do vídeo para entender tudo, que hoje eu vou te explicar quem são os Nefilins, os filhos dos anjos caídos. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. A Bíblia comenta sobre esses seres, a sua origem e a sua fama no livro de Gênesis, no capítulo 6. Onde vamos analisar em conjunto, a partir do texto hebraico. O verso 1 começa comentando a multiplicação de Adão sobre a face da terra, ou seja, a multiplicação dos filhos de Adão sobre a terra, e que desses filhos nasceram muitas mulheres. No verso 2 diz que os anjos viram que essas mulheres eram atraentes e tomaram para si mulheres. O texto hebraico chama essas mulheres de Benot et Ha-Adam, que significa filhas de Adão, sendo as filhas que foram mencionadas no verso 1. Isso já desqualifica duas teorias existentes nesse texto. A primeira teoria desqualificada é que essas mulheres seriam filhas de Caim, somente, o que é totalmente errado, pois o termo estabelece que são filhas de Adão, ou seja, Adão. Então elas são tanto descendentes de Sete como descendentes de Caim. A segunda teoria é que seriam mulheres pobres e fracas, mas o termo Adão não tem nenhuma relação com isso. Voltando ao texto, no verso 3, Deus estabelece o período de 120 anos até a vinda do dilúvio. No verso 4, começa com Moisés narrando que havia, no período anterior a ele, Nefilins na terra, que surgiram quando os filhos de Deus tomaram para si
as filhas dos homens, que lhes deram filhos, que são os gigantes. No texto hebraico, o termo para filhos de Deus é Bnei Ha-Elohim, que somente é atribuído a anjos no Antigo Testamento, mencionado em Gênesis e no livro de Jó, o que torna impossível associar esse termo a humanos. Já para filhas dos homens é o Binot et Ha-Adam, que, mencionados anteriormente, esse termo engloba toda a humanidade, todos os descendentes de Adão, e isola essa humanidade na forma de filhas, o que torna impossível os filhos de Deus serem humanos. Ou seja, o texto hebraico aponta que os anjos de fato tomaram essas mulheres e que delas nasceram os nefilins. E não para por aí, a Bíblia vai além disso, descreve eles como seres poderosos, heróis da antiguidade. E quando vamos estudar mais sobre esses acontecimentos, vamos ao livro de Enoque, onde descreve que esses anjos não ficaram satisfeitos somente com as mulheres, mas também foram além e influenciaram toda a humanidade, ensinando magia, feitiços, táticas de guerra, forjar armas, espadas, armaduras, fazendo favores por troca de adoração. E podemos afirmar com toda certeza que esses anjos não trabalharam sozinhos, mas tiveram o apoio dos anjos da primeira queda, que caíram junto com Satanás, e manipularam e brincaram com a humanidade. Por serem seres superiores aos homens, em poder e influência, corromperam todo mundo. Deus, ao ver o estado em que se encontrava o mundo corrompido, se entristeceu por ter criado o homem e decretou a prisão desses anjos da segunda queda e enviou o dilúvio para destruir tudo. E após o dilúvio, de alguma forma, esses gigantes deram um jeito de se manterem vivos, o que é algo bastante curioso. Após o dilúvio, a Bíblia cita uma raça de gigantes chamadas de Refaíns, que significa filhos dos mortos ou dos defuntos. Ou seja, de alguma forma, a semente desses seres sobreviveram. E no livro de Josué, irá mencionar que Og, o rei de Bazã, fazia parte dos últimos Refaíns. Vemos que antes do dilúvio, o mundo era inteiro dominado por gigantes. Mas, após o dilúvio, cita os últimos. Ou seja, que a maioria deles, quase todos, foram exterminados de alguma forma, que seria pelo dilúvio. A Bíblia menciona os gigantes após o dilúvio, embora não explique como sobreviveram. Mas, após o dilúvio, menciona guerras que esses seres tiveram contra povos. Por exemplo, em Gênesis 14, menciona que reis se juntaram e derrotaram Refaíns. Ou um exemplo bem famoso, Golias, o gigante morto por Davi, que também possuía 4 irmãos, que foram mortos posteriormente pelo exército de Israel. É um assunto muito polêmico, não é mesmo? E se você gostou, curte, se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.